Olá pessoal, então nós vamos começar um conteúdo novo agora, que é PCR. Então vamos colocar na aula para a gente falar um pouquinho a respeito desse conteúdo. Bom, então lembrando que o material está disponível lá no estúdio e as referências estão presentes lá na biblioteca virtual do Unicesumar. Então é só acessar a biblioteca virtual que vocês vão ter acesso à bibliografia recomendada. Bom, esse conteúdo, né, a PCR, ou reação em cadeia da polimerase, nesse primeiro momento nós vamos iniciar no que a gente chama de PCR convencional, que foi o primeiro método de PCR desenvolvido. Num outro momento, nós vamos ver as derivações, ou seja, as modificações dessa técnica para caber nas outras necessidades dentro do diagnóstico. Então, vamos lá. O que é a PCR ou reação em cadeia da polimerase? Primeira coisa que vocês precisam ter bastante ciência a respeito é o seguinte: a PCR é a técnica principal de uso na biologia molecular. Então, junto com a extração de DNA e a técnica de eletroforese, a terceira técnica fundamental a se saber na área da molecular é saber realizar uma PCR. Não só saber realizar uma PCR, ou seja, os aspectos práticos, que depois nós veremos em aula prática, mas todo o conceito teórico a respeito da PCR. Por quê? É esperado que vocês ganhem a habilidade de desenvolver técnicas diagnósticas novas. E para isso, o aspecto teórico da PCR é fundamental. Então, vamos começar falando um pouco sobre o que é essa técnica. Bom, a PCR ela é uma amplificação in vitro, ou seja, é uma replicação. Para quem lembra lá do conteúdo do primeiro bimestre, a gente revisou um pouquinho, né, esse conteúdo, mas é um conteúdo básico lá dentro da genética. A replicação é aquele processo natural no qual os mecanismos celulares, né, fazem cópias de DNA. Então, a PCR é uma replicação, só que é uma replicação artificial. Então, quando fala-se assim, na biologia molecular é produzido moléculas de DNA de maneira artificial, a gente basicamente está falando sobre a PCR, porque sim, a técnica de PCR, ela faz uma replicação artificial. Só que nessa técnica, a gente não vai amplificar ou replicar todos os cromossomos daquela espécie. Pelo contrário, nós vamos replicar somente uma região específica. Bom, a PCR, ela é uma técnica, então, que permite isolar uma região específica do DNA. Aqui não está bem claro isso, mas essas regiões específicas do DNA que são replicadas, elas são amplificadas, ou seja, são feitas múltiplas cópias dessa mesma região. E essa região específica a gente chama de marcador molecular. Por que é marcador molecular? Porque é uma região que marca, por exemplo, a identificação de uma doença, essa região é capaz de identificar um micro-organismo. Então, não se replica o DNA como um todo, mas apenas regiões específicas. Vou até colocar aqui rapidinho, não custa, né? Que essas regiões que são amplificadas, então, nós chamamos de marcadores moleculares, tá? Então, são os marcadores moleculares, ok? Para já ficar claro, já ficar certo isso, tá? Então, olha, quando a gente fala sobre amplificar, o termo amplificar significa aumentar. Aumentar o quê? O número de cópias de uma dada região. Então, teoricamente, isso é teoricamente, porque aqui ao longo nós vamos ver que depende de tipos de PCR, teoricamente, é possível entrar com uma única amostra de DNA na reação de PCR e, ao final, como essa mesma região ela é amplificada, ou seja, ela é copiada, isso, ao final de vários ciclos de PCR, nós temos, então, ao final, a amplificação de bilhões de cópias daquela mesma região. Por isso que quando eu estava falando lá na aula de extração de DNA, eu mencionava a seguinte frase: gente, na biologia molecular nós não precisamos de uma grande quantidade de amostra inicial.
Nós precisamos que essa extração de DNA seja eficiente. Por quê? Porque depois nós temos técnicas que são capazes de aumentar essa quantidade de DNA. Quando eu falava isso, então, eu estava me referindo particularmente à PCR. Por quê? Teoricamente, a gente consegue entrar com uma única célula e, ao final dessa PCR, ter bilhares de cópias. Como assim, professora? Dá um exemplo prático. Ó, pensa que você vai fazer um exame de uma amostra de um embrião. A gente não pode coletar um grande número de células do embrião, porque se você coletar um número grande de células do embrião, aquela mesma célula coletada, ela pode fazer falta para o embrião no desenvolvimento posterior de um tecido ou de um órgão. Então, o número de células a serem coletadas no embrião é limitado. Busca-se principalmente coletar uma única célula. Então, a tua técnica de análise tem que ser boa o suficiente para que com uma célula você seja capaz de identificar o alvo ali daquele exame. Então, a PCR ela tem que ser boa o suficiente para que com uma amostra, essa amostra tenha lá o seu alvo de análise e que a PCR consiga amplificar, ou seja, fazer múltiplas cópias daquele alvo ao ponto de você conseguir depois detectar, por exemplo, numa eletroforese. Inicialmente, aqui falando, pode parecer confuso, mas no decorrer da aula vocês vão entender como que essa técnica é capaz de, com um único modelo, um único alvo, consiga fazer bilhares de cópias. E aqui, olha, nós temos um exemplo de uma PCR, no caso aqui vocês vão ver que já é uma PCR diferente, que ela se chama mista de PCR, e ela serve para identificar micro-organismos. No caso, essa PCR aqui do exemplo, uma PCR para identificar a presença de aspergilos. Notem que aqui nessa eletroforese eu tenho LEDER, né, de comparação. Então, vamos ler esse LEDER de baixo para cima. Olha, 100 pares de bases, 200 pares de bases, 300 pares de bases. E aqui nas canaletas 2 e 3, eu tenho a amplificação do alvo, ou seja, do marcador molecular. Ou seja, a região no DNA do aspergillus que identifica ele exclusivamente. Nós vemos que no caso essa PCR, olha, identifica um marcador molecular de 236 pares de bases. Depois eu mostro para vocês como que se usa a ideia dos controles positivo e negativo para se saber se exatamente essa é a nossa amostra. Aqui pelo exemplo, olha, nós vemos que colocado em 1 é o LEDER, 2 é a amostra de um paciente que tinha suspeita da doença aspergilose. Aspergilose é a doença causada pelo fungo aspergillus. 3 é um controle positivo. O que é o controle positivo aqui? Uma amostra conhecida desse organismo, ou seja, desse aspergillus. E 4 é o controle positivo, controle negativo, desculpa. Uma amostra no qual não tem DNA. No lugar do DNA é colocado água. Depois eu explico melhor como que são feitos esses controles que vão ser muito importantes no controle de qualidade da PCR. Então, só reafirmando para a gente passar o slide. A PCR é uma replicação in vitro. Ela tem a capacidade de isolar só uma região específica desse DNA que você pretende estudar. Essa região específica é o alvo, que nós chamamos de marcador molecular. A PCR, ela, como é uma replicação, ela é capaz de fazer múltiplas cópias dessa região, por isso que nós chamamos de amplificação. E essa amplificação após a PCR, ela tem que ser boa o suficiente para poder ser visualizada numa eletroforese, ok? Passando para a próxima parte. Bom, a PCR nós consideramos ela uma reação cíclica. Como assim uma reação cíclica? Reação cíclica é toda aquela reação que segue um fluxo circular, no qual o produto produzido serve como base, ou seja, como substrato para a produção do próximo ciclo. Vamos ver isso numa figura para vocês entenderem melhor. Então, olha, notem que aqui nessa figura nós temos o ciclo 1, o ciclo 2 e o ciclo 3.
Nessa mesma figura, olha, observamos que a entrada na PCR, olha, se dá com um único alvo de DNA, ou seja, uma única dupla fita de DNA. No primeiro ciclo, essa única dupla fita de DNA é utilizada como molde para produzir duas novas duplas fitas de DNA. Estão vendo que são produzidas duas duplas fitas, ok? Então, o substrato é a fita inicial, ou seja, o molde. No final do primeiro ciclo, utilizando esse substrato, ou seja, o molde, são produzidos dois produtos. Quem são os dois produtos? Duas fitas de DNA. Notem que no ciclo 2, ou seja, na etapa seguinte, esses dois produtos são utilizados, olha, novamente como moldes. Então, se dois, considerando replicação, olha, se entram dois substratos ou dois moldes, você vai ter 4 produtos, certo? Na terceira etapa, ou seja, no próximo ciclo, esses 4 produtos se tornam agora 4 substratos, para que sejam produzidos novas fitas de DNA. E isso seguindo, né, exponencialmente de 4 para 16, 16 para 32, e assim, gente, durante aí 1 hora de PCR, 2 horas de PCR, você tem, ao final, bilhões de cópias produzidas. Então, reforçando aqui, por que é uma reação cíclica? Porque o substrato é transformado em produto, depois esse mesmo produto é utilizado novamente como substrato para produzir novos produtos e assim sucessivamente o ciclo continua até que você tenha a saturação, ou seja, todos os reagentes que entraram na reação acabem, tá? Bom, um pouquinho de história, que é sempre interessante a gente recordar sobre um pouquinho de história. Bom, e essa história é legal, por isso que é interessante falar sobre ela. A técnica de PCR, foi desenvolvida pelo Kary Mullis, tá? Um britânico, geneticista, que posteriormente, na verdade, muitos anos depois de desenvolver a PCR, inclusive ganhou o prêmio Nobel em Química, tá? Pela técnica. Ele desenvolveu a técnica de PCR quando ele também fazia o seu mestrado e o doutorado, tá? E, na época, ele desenvolveu a técnica com a finalidade do estudo de anemia falciforme. Então, sim, basicamente eu considero assim que o símbolo, né, de desenvolvimento da biologia molecular, além do DNA, foi a aplicabilidade dessa técnica para o diagnóstico de anemia falciforme. O Mullis, né, produziu 2 artigos que foram fundamentais para trazer a PCR como uma nova técnica. Só que ele nunca imaginou o quanto essa técnica iria revolucionar o diagnóstico. O primeiro trabalho, né, que ele produziu, né, foi em 1985, com o desenvolvimento, né, de uma amplificação enzimática para identificar, né, a sequência do gene da beta-globina causadora, né, da anemia falciforme. Então, ele desenvolveu uma técnica para o diagnóstico de anemia falciforme, que naquela época não tinha muitas opções. Depois, em 87, ele pegou essa mesma técnica de amplificação, que já era PCR, mas não tinha esse nome ainda, e publicou esse artigo propondo, olha, síntese de DNA in vitro, né, pela reação em cadeia catalisada pela polimerase. E depois isso veio a ser chamado de reação em cadeia da polimerase. Nessa época em si, né, a técnica, ela não teve, assim, muita visibilidade, não houve muito interesse, né? O que foi determinante foi que, posteriormente, houve um caso na Inglaterra que envolveu, deixa eu lembrar como que chama a palavra, a deportação de uma mulher e seu filho. Então, a mulher ia ser deportada para o seu país de origem, já que ela não era inglesa, só que o filho dela era inglês, ou seja, ele nasceu na Inglaterra. Então, olha que coisa triste. A mãe ia ser deportada e a criança iria ser colocada para adoção. E com a ajuda de advogados, né, ficaram sabendo que o Mullis poderia ter uma técnica que potencialmente poderia provar que ela era a mãe da criança. E foi a primeira vez que a PCR foi utilizada para perícia, tá?
A revolução veio muito tempo depois, com o caso O.J. Simpson. E aí a PCL entrou na perícia e fundou uma nova área, né? A ciência forense. Então, em resumo, tudo que o Mullis fez revolucionou a área diagnóstica e depois revolucionou surgindo uma outra ciência que é a ciência forense. Parte dessa história depois eu conto para vocês quando a gente começar a falar sobre biologia forense. Aí eu vou linkar todos os aspectos para vocês entenderem como que a ciência forense, como que a biologia molecular saiu das universidades e trouxe laboratórios específicos e entrou no dia a dia das pessoas. Mas eu vou deixar isso para uma outra história, tá? Vou finalizar essa primeira parte da aula aqui, para não fazer vídeos muito longos. Volto já na sequência com a continuidade da aula, tá? Fechou?